Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui de volta. Achou que não ia ter hoje porque é segunda-feira de carnaval, né? Não, tem. Inclusive, nós estamos aqui, prontos para entrar na fantasia, para entrar no estilo do carnaval. E vamos trazer hoje um tema que fala muito próximo com o carnaval também. Duas coisas que ficam muito marcadas dentro de um imaginário popular é a fantasia do carnaval e a loucura. E a gente precisa pensar nesses temas de uma forma mais sensível, mais sutil, e para isso, hoje eu trago como um convidado o Thiago Petra, que é um dos idealizadores, é psicólogo clínico, e também é um dos idealizadores do bloco Rivotril, um bloco que preza pela luta antimanicomial. É um prazer te receber aqui, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Tive a oportunidade de conhecer seu podcast, tanto nas plataformas digitais como no YouTube. Admiro o seu trabalho e que bom falar do Rivotril, espalhar a palavra do Rivotril. Pois é, ele trouxe para mim, gente, um presente fantástico, que é uma caixinha de fósforo escrito "Fogo nos manicômios". Não sei se vou fazer a blogueirinha, não sei se vai dar você vai estar focando, mas achei a ideia fantástica, a gente ter uma caixinha de fósforo para botar fogo nos manicômios. Sim. Trazer isso de uma forma cômica, de uma forma lúdica, a ideia de uma luta antimanicomial que já começou há bastante tempo, né? Que temos como uma das idealizadoras desse processo aqui no país, minha tia Nise da Silveira. Olha né? só. Minha tia mítica. Sim, né? sim. E que tem uma força muito importante dentro do nosso país, dentro da nossa comunidade, porque a loucura ainda é vista de uma forma muito estigmatizada e muito negativa, né, Thiago? Sim, bastante. Como é que a gente pode pensar nessa situação hoje? Em como é que está essa luta antimanicomial hoje? Tá, vou aproveitar e falar também da nossa tia Nise da Silveira, que por se tratar, né, de um podcast do Jung, é interessante também eu falar um pouco desse meu percurso, que foi justamente pela Nise da Silveira, lendo os trabalhos dela na faculdade, na graduação de psicologia, que eu conheci também a obra do Jung, até porque ela foi uma protagonista, né? Ela que trouxe um grupo de estudos do Jung, trocava cartas com Jung, né? Fotos da mandala, privilegiada total. E aí eu me interessei muito por Jung, fiz uma formação junguiana, justamente porque também é um teórico que dialogava muito com o campo da psicose, da loucura, né? Trabalhava, morava dentro, né, de um hospital, de um centro psiquiátrico. E também dava uma flertada. Só ver o livro vermelho que a gente entende muito. Que ele tinha uma empatia genuína com a ideia da psicose, com a ideia da loucura. Total. Né? Hoje ele veio até fantasiado Adorei de carnaval. Ele já carnavalesco. Já arrumamos a igrejinha Podemos dele criar pro carnaval. uma ala junguiana no bloco Rivotril. Já é um... Mas vamos lá, e a sua história? Então, aí, vou falar dessa luta antimanicomial como está hoje, mas acho que legal estar aqui e falar desse percurso. O que me levou para a luta antimanicomial, para a psicologia, na verdade, porque eu sempre quis fazer história. Certo. E tinha até prestado já o vestibular para história no UNB, já estava certo que eu ia fazer história. No UNB, né, Universidade de Brasília. E só que no Festival de Cinema de Brasília, o Festival de Cinema Brasileiro, eu vi o Bicho de Sete Cabeças, com 17 anos. E ali, né, com o Rodrigo Santoro, ainda não era totalmente conhecido, né, tava um elenco lindo, falando dessa temática bem forte, uma temática densa, sobre a luta antimanicomial, né, sobre essa internação, sobre a clausura, a exclusão, a violência desses espaços. E aquilo me tocou de uma maneira íntima, assim, profunda, né? Percebi que eu tinha questões de saúde mental na família, então aquilo dali abriu um portal
Porque até então a luta antimanicomial era dialogada nos seus guetos, assim, né? E muito de uma militância, não ia para o grande público. Então, através do cinema, da cultura, esse filme, né, com esses atores globais, pegou muito a classe média. Sim. E então eu fiquei impactado. Tinha uma segunda sessão nesse festival. Eu vi o filme 2 vezes, então, nesse festival. E a partir dali eu mudei, fiz psicologia, né? Então, nem comecei história, já fui para psicologia, né, em uma universidade privada de Brasília, porque, né, já tinha prestado história na faculdade pública. E a partir dali, então, eu já comecei o curso sabendo o que eu queria. Em nenhum momento eu pensei em outra coisa a não ser a luta antimanicomial, trabalhar com saúde mental. E aí tive a oportunidade nessa graduação de conhecer uma professora também da luta antimanicomial. E aí eu fiz estágio, né, no São Vicente de Paula aqui, porque na época nem tinha os CAPs. Conheci o centro de convivência da Inverso. Entrei para a luta antimanicomial mesmo, para o movimento da luta antimanicomial. Então é interessante ver que através de um filme, de um elemento de uma cultura, né, traçou meu caminho. Isso traçou meu caminho para a psicologia, para a luta antimanicomial. Aquilo me impactou e eu falei, cara, eu quero mudar isso, eu quero mudar essa realidade que eu estou vendo aqui nesse filme. Comprei o livro Canto dos Malditos, que o filme foi baseado nesse livro, e conheci o autor do livro, o Austragésilo Carrano. Então tive uma conversa profunda com ele na época, que tomou mais de 20 sessões de eletrochoque. Já, né, usava até dentadura, porque o eletrochoque destruiu a carga dentária dele. Então, eu acho que é interessante isso. E aí, ao longo também da universidade, aprofundando os estudos, conheço a obra e o trabalho da Anísia da Silveira, viajo lá para conhecer o Museu de Imagens do Inconsciente no Rio de Janeiro, e aí vejo que ela é junguiana, e aí vou também para uma especialização em Jung e tal. Depois eu trabalho na Inverso, né, que é um centro de convivência e cultura em saúde mental, e começo a ter uma oficina de loucura e intervenção urbana, que é uma oficina que trabalhava com os frequentadores da Inverso, como é um centro de convivência e cultura, é um espaço aberto e gratuito. Os frequentadores, muitas vezes diagnosticados com esquizofrenia, bipolaridade, depressão profunda, melancolia, a gente conversava sobre o cotidiano dessas pessoas e através desse cotidiano a gente pensava em possibilidades de intervir na cidade, né, com lambe-lambe, com mosaico, com grafite, com estêncil. Então a gente já colocou várias frases assim, a que ponto chegamos, nosso delírio de cada dia, mais sedução, menos sedação. Então a gente sempre brincou com o que as pessoas traziam, né? E ocupar a cidade. Esse foi o meu grande lance assim, na psicologia, porque eu vi que sempre trabalhando, fazendo estágios, eu vi que a saúde mental está muito dentro dos serviços. Sim. Dialoga menos com a cidade. Então essa oficina de intervenção urbana foi vamos ocupar a cidade com os dizeres da loucura. E a partir daí a gente pode continuar falando que é aí que surge mesmo o Bloco do Rivotril como uma grande ocupação dessa cidade. Mas, por enquanto, dentro disso que você está dizendo, uma coisa me chama a atenção no teu discurso, e tem me chamado muito a atenção aqui nessas conversas que eu tenho, nos convidados que eu tenho trazido, nas conversas que eu tenho estabelecido, é o valor da arte para falar sobre tudo, para pensar sobre tudo, para melhorar a vida de uma forma geral, não é? Para inserir temas que seriam temas que ficariam à margem da sociedade. A arte, a gente sabe que ela tem essa função desde que ela existe, né? Que uma das principais funções da arte, o primeiro, talvez a via régia da arte seja essa, não é? De inserir aquilo que é desconfortável para o ser humano. Só que quando você me traz isso, eu acho que de alguma forma faz com que as pessoas percebam o quanto isso é funcional na prática, né? O quanto o papel da arte ela vai ocupando as ruas, mas ela vai também dignificando recortes da sociedade que ficariam sempre à margem, que seriam sempre excluídos, que seriam colocados no lugar de
preferencialmente de invisibilidade. Uhum. E a arte ela é capaz de trazer, nem que seja para uma instigação, nem que seja para uma perturbação dos ditos normais, quando a gente fala da loucura, né? Essa ideia do dito normal também é algo que acaba sendo um mote interessante, né? Uhum. Para a gente poder pensar nesse movimento que você está descrevendo, né? Uhum. O que é o normal e o que é a dita loucura e o dito normal. Como é que a gente pode pensar nisso hoje? Então, primeiro, a arte realmente é fundamental, né? Uma linguagem fundamental, principalmente para as pessoas consideradas ditas loucas, né? Porque realmente ela... Aliás, eu vejo que a linguagem ela é algo muito importante da gente estar questionando, né? A nossa produção de verdade, de linguagem. Tanto que a gente está aqui, né, realmente com o Fósforo, né, que foi desenvolvido pelo Estúdio Cajuína. São duas designers que desenvolveram para o bloco do Rivotril. Tô com um boné Direito à Loucura, que é de um artista plástico, o Rafael Escobar, que mora em São Paulo e tem um grupo de pagode na Cracolândia, né, o Pagode da Lata. Então, assim, é isso, a gente tenta não só focar no campo psi, mas no campo da arte, do design, das ciências sociais, de outros agentes de cultura, principalmente da cultura popular tradicional, para dar voz às pessoas ditas loucas. Porque nossa linguagem, eu também trabalhando como supervisor do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial de Samambaia e Santa Maria, eu vejo que a nossa linguagem técnica, né, científica, não alcança o cotidiano das pessoas, principalmente periféricas, né? Eu vejo as pessoas chegando no serviço e sendo classificadas como borderline, ou que está com burnout, ou esquizofrênica, histérica. A pessoa não consegue entender isso. Isso é muito abstrato para uma pessoa que está sofrendo. Exato. E às vezes é uma questão de piripaque, de aperreio. São outros nomes. E a base é sofrimento, né? A base é sofrimento. É a gente pensar que o sofrimento ele pode ganhar um nome técnico, cientificista, ou ele pode ganhar o aperreio, a agonia. Exatamente. Não é? E aí o que vale é como a gente vai chegar nesse sofrimento e o que vai fazer com ele. Que encaminhamento vai ser possível dar para ele. Total. Porque quando você tem no serviço um psiquiatra, geralmente, né, branco, médico, né, e 70%, na verdade, é composto por mulheres, técnicas de enfermagem, mas quem classifica, quem dá o carimbo é esse psiquiatra, e essa linguagem não chega às camadas populares, periféricas, causa realmente um atrito ali, né, uma fissura com relação à compreensão do sofrimento, né? E tanto que uma das intervenções urbanas mais notórias assim que a gente montou, o Bloco do Rivotril com a Inverso, foi A Vida Não Cabe um Diagnóstico. Então a gente imprimiu esse cartaz, né, em tamanhos grandes e espalhou pela cidade. Também fez em formas de carimbo. A vida não cabe num diagnóstico. A gente tem que... O Basaglia, né, que é um psiquiatra italiano, precursor da luta antimanicomial, ele falava muito, né, com a base fenomenológica, para a gente colocar a doença entre parênteses, para enxergar a pessoa. Exato. Não é? Senão que era a luta também do próprio Jung, né? Do Jung. Da Dona Nise. Era a luta de tentar entender para além do próprio diagnóstico, né? Exato. E entender que o diagnóstico é uma expressão de algo que não conseguiu ganhar uma expressão que cabe dentro da sociedade, das convenções, das conveniências da sociedade. Uhum. Mas é também lembrar que é desse mesmo lugar, de onde vem a loucura, que vem a genialidade. Uhum. Muitos grandes da história da humanidade, primeiro eles foram taxados como loucos, eles foram maltratados como loucos, né, para poder ganhar esse lugar de repercussão e de entenderem que a lógica que ele trazia era uma lógica à parte, mas era lógica. Exato. À frente do tempo. À né? frente do tempo, né? Também é se deparar com isso, né? Isso. De chegar em pessoas e chegar em conversas onde você percebe coisas para além, né? Com a experiência do Bloco do Rivotril, com esses coletivos da luta antimanicomial, da Inverso, também eu
percebi, e aí também respondendo, né, eu parece que estou sempre fugindo das perguntas, mas sobre a normalidade e a anormalidade, eu também vejo assim, que a loucura e também os usuários de substâncias são pessoas, no fundo são pessoas, né, tem pessoas geniais dentro desses grupos, ou não, né, e porque também eu não vou para um lado que muitas vezes tenta glamourizar a loucura, romantizar, que é um campo realmente muito denso. Assim, a Nise da Silveira falava uma coisa que eu levo para mim sempre, que ela falava que para entrar em contato com essas pessoas, com esses grupos, era necessário vestir um escafandro e mergulhar nessa profundeza. Porque são pessoas com muita profundidade, isso sim, né? Então, e para a gente poder respirar, senão a gente também se perde, se confunde. E aí vem um lado que eu acho que ela quis dizer, que é o cuidado do cuidador. A gente também tem que estar sob cuidado de si, que o Foucault fala muito, para entrar em contato com essa profundidade do outro, respeitar essa profundidade do que é do outro, do que é nosso. E porque é isso, assim, né? Nem todo louco é gênio e nem todo louco é perigoso. Exato. Aliás, né, as maiores atrocidades do mundo foram causadas pela não loucura, por pessoas normais, né? Ditas normais, exatamente. E pelo contrário, né, a loucura que sofre violência, ela não produz violência. Ela pode ter até, às vezes, umas ações reativas, né? Porque, tanto que também o Basaglia, esse psiquiatra italiano, que vem da psiquiatria democrática italiana, que a gente usa o modelo italiano no Brasil de cuidado em saúde mental, ele fala do duplo da doença. O que seria o duplo da doença? A pessoa, por um problema pontual, entra numa instituição de reabilitação, psiquiátrica, etc., e sai com outros tipos de doenças causadas pelo manicômio, né? Pela instituição, que é a privação de liberdade, é o controle da alimentação. Então, a pessoa sai institucionalizada. Ela perde total autonomia, ela se despersonaliza ali. Então, o duplo da doença, ela entra de uma maneira e sai totalmente cronificada. Então, às vezes, por uma questão aguda, ela sai cronificada. Que é o mesmo que a gente vê também nos outros encarceramentos, né? Total. Muitas vezes a pessoa entra por conta de um delito. Todo delito é um delito. Não estamos, né, descriminalizando o que deve ser criminalizado, mas o tratamento que é dado, a forma como aquilo é encaminhada dentro da sociedade, forma criminosos que ainda são mais perigosos, que ainda têm um potencial ofensivo, assim como você está descrevendo, as pessoas podem sair muito mais agravadas dentro de uma situação. Sim, e saem assim, essas experiências, né, dessas instituições totais, as pessoas realmente saem, e você usou uma analogia, assim, um exemplo, uma comparação excelente, né, que a gente também tem que pensar nessa questão do cárcere total, né, das prisões, dos manicômios. Goffman escrevia muito sobre isso, né, prisões, manicômios e conventos, né, sobre todo esse sistema. Porque aí vem um princípio também do SUS, que eu acho importante a gente falar, que é a equidade, que é justamente nisso, né? Seja no campo da saúde mental ou da delinquência, porque também associou muito, né, a saúde mental, as pessoas que demandam de saúde mental, ou os casos mais graves, persistentes, com a periculosidade, e aí por isso oferece um isolamento, uma exclusão. A equidade é, quanto mais uma pessoa realmente demandar, ou tiver um problema, ou for um problema, for um risco, mais ela exige atenção e cuidado. E a gente muitas vezes faz o contrário, né? A gente descuida de quem precisa de cuidado. Então, não estou nem falando de empatia. A equidade é maior que isso. Porque muitas vezes a empatia cai numa ideia da gente saber escutar, compreender o outro, mas que geralmente é igual a nós, né? Não é tão diferente. E a equidade traz uma radicalidade nessa diversidade humana, que é justamente o outro que eu, às vezes, até odeio, tenho raiva, é que eu preciso cuidar, né? Se a gente cuidar dos cárceres, de como essas pessoas vão sair disso, realmente a gente vai cuidar da sociedade como um todo. E não, né, a gente abandonar e justamente negar um cuidado a essas pessoas. Então o princípio da igualdade é fundamental também no trabalho, né, em saúde mental ou de sociedade, de projeto de sociedade. Eu até costumo falar, que eu vejo muito isso também no campo da psicologia, né, em alguns serviços,
não gostar de alguns usuários, pacientes que dão muito trabalho, tem aquela ideia de alta administrativa, né? Como na escola também, dão um aluno que é muito bagunceiro ou violento, tal, dão uma expulsão ou convidam para se retirar. É nisso que eu estou falando, que justamente essas pessoas que precisam de atenção e até mudar o método da escola, né? Mas assim, posso até voltar nisso, mas o que eu quero dizer é porque senão a gente começa a fazer uma saúde mental que eu chamo que é uma saúde mental de pelúcia, né? Da gente gostar só do que é legal, do paciente excêntrico, do que dá menos trabalho. E aí os problemáticos ficam à parte, ficam à margem mesmo. E até por outro lado, Thiago, de até mesmo a saúde mental de uma forma um pouco mais comprometedora, mas não tão comprometedora assim, de ela também virar uma saúde mental de pelúcia, né? De uma certa glamorização dos CIDs, de uma certa glamorização de medicalização, né? Porque parece que a depender da classe social e do tom de pele, a determinado momento você atingindo um determinado lugar, você tem que ter um psiquiatra para chamar de seu, você tem que ter um escape, uma medicação e tal. E que isso muitas vezes, em vez de popularizar, de socializar os conceitos de saúde mental, isso deturpa os conceitos de saúde mental, né? Porque aí você meio que equipara todo mundo no mesmo lugar e onde o paciente grave, seja grave pela condição psíquica dele, ou seja grave por uma condição socioambiental, socioeconômica, ele vai ficando à margem dentro de um sistema, né? É pensar que essa inclusão da saúde mental, que esse discurso de troca na saúde mental, ele também tem de levar em consideração isso, que também existe hegemonia dentro da saúde mental, né? Existe. Total. Por isso que a gente tem que realmente questionar também essa produção de saber-poder, né? E como trabalhar muito o protagonismo dos usuários da rede pública, os pacientes, as pessoas. O bloco do Rivotril veio muito para tentar hackear esse sistema, assim. Eu, como fiz parte durante muitos anos, tenho uma década, assim, do movimento, e sendo, assim, ponta de lança do movimento da luta antimanicomial aqui de Brasília. A gente fez até ocupação do Ministério da Saúde na época do Valêncios, que ele foi um diretor de saúde mental contra os CAPs, a favor dos manicômios. Eu enxerguei que já estava difundida uma luta antimanicomial, pelo menos bem estabelecida, bem encaminhada dentro dos gabinetes, dos serviços, da academia, mas não estava na rua, não estava na cidade, não estava dialogando com a população, né? Então a gente pensou na criação, eu junto com a Terezinha Rocha, que é uma historiadora, uma enfermeira, uma mulher negra, diagnosticada com uma melancolia, que também foi nessa conversa de nós dois que a gente criou o bloco do Rivotril. A gente viu que a gente tinha que estar ocupando os espaços da cidade para falar com a população, não só com os nossos pares, né? Seja na academia, seja no campo psi, seja nos gabinetes, né? Nessa esfera parlamentar, mas geralmente os parlamentares que têm uma simpatia pela causa, mas às vezes nem tem uma militância de fato. Então a gente pensou que a rua tinha que ser um lugar de encontro, não só de passagem. E a gente também tinha que estabelecer uma cultura antimanicomial na cidade. Como aos poucos, através da folia, através de símbolos, de adereços, a gente pode comunicar uma luta antimanicomial, uma compreensão maior da diversidade da saúde mental com a população, né? E também a gente quis trabalhar muito a questão da corporalidade, desse corpo em um movimento, uma corposidade, porque a gente trabalha corpo e mobilidade urbana, porque para o Bloco do Rivotril a gente tem uma concepção, e a gente está junto esse ano até com o movimento do Passe Livre, de que nossa vida, saúde mental, ela tem a ver também com a mobilidade, com a mobilidade urbana, né? Com as questões de quais são nossos trajetos, trajetórias, como né? Que conduções eu peguei para estar aqui, isso me cansou, não me cansou.
né, as nossas andanças, nossos caminhos. Então a mobilidade é muito importante, porque às vezes você tem serviços públicos abertos, gratuitos, mas como a pessoa chega até lá? Às vezes ela tem que pegar 3 transportes, fazer um lanche no caminho, ela não tem esse dinheiro. Sim. Ou ela vai chegar lá muito cansada. Então assim, por isso que a gente pensou numa ação peripatética, que é a gente ir ao encontro das pessoas, a gente ter essas andanças, ser uma clínica, uma escuta ampliada, em movimento, né? E aí esse corpo da loucura realmente está, poder participar, pertencer e ocupar a cidade com a folia. Sim. E confundir a população, porque com a fantasia você não consegue identificar ali quem é o louco, né? E a gente também trabalha a questão da fantasia, assim, do delírio. É muito importante isso. Se a pessoa tem um delírio de ser Napoleão, ou que ela é Napoleão, ela vai ser no carnaval. Então a gente vai também brincar e acolher isso, escutar isso. E isso também é uma ação não de cura, mas é uma ação também, me foge a palavra, me ajuda. É uma ação que favorece o crescimento dessa pessoa, porque o problema dela não é ser Napoleão, é querer ser Napoleão nos espaços onde não precisa de Napoleão, nas horas em que Napoleão não deve estar presente, mas no carnaval pode. Pode, exatamente. O carnaval, ele tem, principalmente nós brasileiros, o carnaval pode tudo praticamente, né? É como se fosse um período, e é um período que está crescendo, né? O povo está ampliando cada vez mais o período do carnaval, né? O carnaval, ele tem começado em janeiro e terminado em abril. Mas até comentar quando a gente sai, porque também a gente pega esse carnaval ampliado, assim, é muito legal. Então, assim, é entender que muito do que se convenciona como loucura, na verdade, é descontexto. Né? É a alma que está em descontexto com o resto, com o que cerca. Então, o Napoleão sair no carnaval de Napoleão... Perfeito. Tá ótimo. Tem um contexto, né? Então tem um que ali que de alguma forma favorece também um espaço para a pessoa viver a fantasia dela, viver o delírio dela, né? Agora deve ser, eu já estive por lá, né? Fiquei seguindo o estandarte de Tia Nise. Exato, tem lá Tia Nise e Dona Ivone Lara. E Dona Ivone Lara também, que é uma figura incrível, né? Dentro desse contexto. Mas deve ser muito curioso isso, né? De as pessoas se aproximarem e descobrirem o que é. Exato. Porque, então, até voltando assim, o bloco começa, de fato, isso é muito bonito, que eu e a Terezinha fomos os idealizadores, mas porque a gente começou a escutar os frequentadores ao inverso. Certo. Então, na verdade, é uma construção coletiva. O processo criativo do bloco do Rivotril foi totalmente coletivo. A partir do momento que a gente começa a perceber que os frequentadores, esses ditos loucos, diagnosticados, né, com esquizofrenia, bipolaridade, melancolia, ansiedade, pânico, eles nunca pularam o carnaval. A grande maioria relatou que nunca tinha pulado. Olha. E isso teve vários fatores. A gente foi colher esses relatos e nunca tinha pulado por medo próprio, porque tem um pânico, tem uma paranoia. Certo. Sair na multidão, na aglomeração, traz um desconforto para muitas pessoas. Até porque também as medicações que essas pessoas tomam são altíssimas e também geram uma lentificação, não tem essa disposição de folia, que muitas vezes tem que ter essa disponibilidade de disposição. Muitos familiares não deixavam, tem essa clausura domiciliar, né, que é não vou mostrar o meu familiar, o membro dessa família aqui que está doente, ele não pode ir para a rua, ele não pode aparecer, ele vai ficar escondido. Não é só por cuidado, é por vergonha. É por vergonha, exatamente. E, né, vem aquele sentimento de fracasso da família, então essa pessoa não pode circular também. Mas a gente percebeu que, a maioria das vezes, muitos estavam internados também nessa época, né, que vem ali, final de ano, é um momento que demanda muito das emoções, dos sentimentos, né? Vem Natal, Ano Novo, e aí tem esse intervalo até chegar o Carnaval, e muitas pessoas estavam internadas. A gente tem frequentador que tem 28 anos e tem 29 internações, né, na sua vida. Então a gente viu, que tal a gente criar um bloco da saúde mental
que vai ter pessoas de referência, pessoas cuidadoras, assim, né, que tem total essa atenção psicossocial para essas pessoas finalmente saírem no carnaval, né, e ocupar essa cidade e tal. Então começou assim, começou com 20 pessoas, até menos, uma coisa assim, 18, assim, foi uma coisa bem, um núcleo mesmo, da Inverso, até a gente começar a sair todo ano, pós-carnaval. A gente pensou no pós-carnaval porque a maioria das pessoas são voluntárias, que trabalham no bloco são voluntárias, então as pessoas queriam às vezes tirar o feriado do carnaval, ou para pular o carnaval ou não, ou para descansar. Então a gente falou, deixa acabar o carnaval e a gente pula depois, sábado pós-carnaval. Que também a gente pensou que, porque assim, o nome Rivotril foi dado por esses frequentadores, pelos pacientes, porque como o bloco nasce em 2011, o Rivotril estava no auge, assim, tava todo mundo tomando, né, o clonazepam, então tava esse boom, a revista Super Interessante escreveu sobre, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, todo mundo, a nação Rivotril, que o Brasil estava sendo o país que estava mais consumindo esse ansiolítico. Então a gente brincou com a palavra Rivotril, tirou o L e botou o O de trio, elétrico, né, de carnaval. E a gente meio que tentou pensar numa bula desse Rivotril carnavalesco, que a gente ficou tão lentificado de Rivotril que a gente esqueceu de pular o carnaval. Então a gente vai pular depois do carnaval. Então tem que sair depois. Ih, esquecemos, agora a gente vai pular. E a gente também tem um lema, né, um grito de guerra, que é quem ri por último, Rivotril. Então deixa o pessoal brincar, por último a gente vai vir com muito mais brincadeira. E pegou, né? E acho que hoje, né, depois aí de 12 anos, o bloco é um sucesso, assim, nos últimos anos tem uma média de 5 mil pessoas, que acho que é isso, né? Depois de toda aquela folia, vem um efeito colateral, né? De, poxa, acabou toda a fantasia. Não, ainda tem um Rivotril. O Rivotril ainda vai ser no próximo final de semana. E aí tá todo mundo de volta nas ruas. E como eu falei, com adereços, se comunicando a saúde mental para as pessoas, né? Não só uma folia pela folia, apesar de que o carnaval em si é um ato político, né? Mas a gente ainda procura colocar uma pauta de saúde mental e de saúde em geral. Porque saúde geral, porque hoje em dia, dentro do bloco do Rivotril, a gente tem outros blocos. Tem o bloco, por exemplo, o bloco Filhas da Mãe, que são filhas que cuidam de mãe com Alzheimer. A gente tem o bloco Avencemos, que é um bloco de pessoas com AVC. Então a gente tem muitos outros coletivos participando, né? A gente tem coletivos de redução de danos, o coletivo Bateu, que dentro do bloco procura ver se está tendo algum abuso de substâncias e tenta fazer essa redução de danos. Tem comissões de crise, né, psíquica, se alguém tiver uma angústia, um pânico dentro do bloco, ela vai ser acolhida. Tem um cartão de crise, né, dentro do bloco. Então a gente criou um repertório de acolhimento para todas as pessoas, seja pessoas advindas de um centro de atenção psicossocial de álcool, crack e outras drogas, ou de transtornos gerais. Então a gente engloba todo mundo, né? E isso, pessoas muitas vezes com esse campo da demência, com esse campo do AVC. Então a gente agora é um bloco da saúde, na verdade. Sim. E pensar que, assim, é uma brincadeira, é um lugar de descontração, é um lugar de afirmação política, mas é um lugar onde não tem como desviar da responsabilidade, né? Porque, de fato, ali naquelas 5 mil pessoas, existe um percentual de pessoas que estão ali querendo curtir, querendo ser vistas, querendo ver, querendo tudo isso, mas que tem uma vulnerabilidade, que tem uma sensibilidade maior e que elas precisam ter continente para poder fazer isso com segurança, para que amanhã a lembrança de hoje seja uma lembrança boa, né? Não seja um agravamento, não seja uma situação que vai expor mais do que favorecer. Exato. Né? Porque aí também seria quase desumano, né? Exato. De você expor, lançar. E não ter sustentação para aquilo. Exato. Tanto que tem um preparo antes e depois. Assim, o bloco começou muito com essa preocupação no sentido de vamos trabalhar a história do carnaval com os frequentadores. Para eles saberem a história, não é assim a folia, assim, ter o fundamento, né? Então, conhecer pessoas, a gente teve uma oficina durante um ano com a bateria da Acadêmicos da Asa Norte. Porque muito do conhecimento da cultura popular tradicional vem da oralidade, Exato. que a gente não vai encontrar
nos livros ou de maneira explicativa, né, imperial, colonial, vai ser encontrando agentes de cultura. Então a gente teve muito esse intercâmbio de qual é a história do carnaval, de produção de marchinhas. A gente tem a produção de marchinhas, dessa elaboração, o processo criativo das fantasias, o que a fantasia tem a ver com o delírio, com um tipo de alucinação ou não, como a gente pode fazer críticas através da fantasia. E esse cartão de crise vem muito isso, assim, caso aconteça alguma coisa, como você gostaria de ser tratado? Quem é para acionar? Então, há todo um preparo para esse carnaval. E depois dele também uma escuta dessas pessoas, como foi essa experiência para essas pessoas. Então é um trabalho árduo mesmo, de cuidado, né, permanente, assim. Sim. E é isso, e de uma maneira que a gente tenta colocar essa cultura anti-manicômio na cidade, pensando numa tríade, né, que é a gente ter uma sociedade inclusiva, né, um cuidado em liberdade e uma vida digna. Então a gente vai muito nessa sequência, assim, de paradigma mesmo, né, a gente quer lutar contra a precarização do cotidiano. Né? Então é isso, é a luta antimanicomial para além também dos serviços. Né? A gente já tem muitos agentes dentro dos serviços fazendo essa luta, tentando transformar os serviços em serviços abertos, territoriais, em diálogo com a comunidade. Mas a gente quer atrair o grande público, né? E a gente viu que através de uma maneira descontraída, né? Então a gente tem também todo ano tem um adereço, né? Esse último ano de 2023 foi o Fósforo, Fogo no Manicômio, mas a gente já teve fitinhas de carnaval, que é a loucura não é contagiosa, é contagiante, e frases elaboradas pelos frequentadores. Sim. Os estandartes, né, que a gente também dá muito recado, tem o estandarte do direito à loucura, vida digna, da Anise da Silveira, da Dona Ivone Lara. Fora do carnaval a gente faz também outras intervenções urbanas. A gente também fez uma ocupação de 1 mês no Centro Cultural Renato Russo, com exposição desses coletivos de saúde mental carnavalescos, né, do Bloco do Rivotril, do Maluco Voador e do grupo de teatro Atravessa a Porta, que faz performances dentro do bloco. Então virou um aglomerado assim, de coletivos engajados para difundir a luta antimanicomial nos espaços múltiplos da cidade. Né? E que acaba indo para a rua um dia no ano, mas que tem uma ação terapêutica que dura. E Exato. Ela não dura, ela perdura, né? Porque ela vai atravessando momentos e envolvendo em atividades e também trazendo uma certa, a meu ver, dentro do campo da dignidade, de a pessoa também se empoderar, não pelo diagnóstico, né, mas por ser quem é. Né? Porque muito do que a gente vê em torno dessas questões de saúde mental, principalmente das questões um pouco mais graves e tal, é de que a autoestima vai lá para baixo, porque Exato. A pessoa ela se confunde com o próprio diagnóstico, ela é confundida socialmente com o diagnóstico, não é? E aí ela deixa de ser gente, ela passa a ser um CID, um DSM, ela se desumaniza dentro desse processo. Para ir para além do diagnóstico é isso, é você perceber que temos um diagnóstico, Exato. Assim como também temos várias outras coisas que podem ser trabalhadas e tal. Isso tem uma função estruturante enorme para esses pacientes, para essas pessoas, né? Tem. A luta antimanicomial, a meu ver, assim, ela é uma luta soberana no sentido, não digo soberana, mas transversal, assim, ela não é maior que as outras lutas, mas ela dialoga com todas as lutas identitárias, né? Porque quando a gente fala de uma luta antimanicomial, a gente não está falando só de uma luta contra os manicômios arquitetônicos. Certo. E sim do desejo de manicômio. Sim. Um desejo que a gente tem de punir, de patrulhar, de cancelar. A gente tem desejos de manicômio. Então, quando a gente fala de uma luta antimanicomial, a gente está sendo contra qualquer tipo de opressão, de violência na sociedade. Então, a gente está falando da saúde mental das mulheres, da saúde mental da população LGBTQIA+, a gente está falando da saúde mental da população negra, quilombola, indígena, a gente está falando da população em situação de rua. Sim. Então a gente, quando fala de uma luta antimanicomial, a gente está na defesa da saúde mental da diversidade,
da pluralidade da existência e de criar repertórios de acolhimento dessa diversidade, dessas formas de existência. Então, é uma luta que está atravessada a todas as outras. Então, por isso que quando o Bloco do Rivotril sai, a gente hoje tem diversos coletivos fazendo parte, que é o coletivo Passe Livre, a gente tem grupos culturais que têm pacientes, né, usuários que tocam nesses grupos. Então, a gente tem diversos agentes de cultura envolvidos por isso, né, para a gente cuidar das formas de opressão dessa sociedade. A gente está falando das relações, né? Como estão, essa luta antimanicomial ampliada, ela questiona como estão nossas relações afetivas e sociais. Qual é o nosso compromisso ético com a vida, com as pessoas. Ela é muito maior do que uma questão institucional. Né? Então são os modos de viver. E vai para além do que já está diagnosticado, né? Porque todas essas possibilidades de inclusão que você está citando, elas evitam diagnósticos, né? Elas são possibilidades de inclusão e de participação e de promoção de dignidade que vão evitar que pessoas que tenham já uma sensibilidade maior, elas cruzem a linha do normal e elas entrem no patológico, né? Elas passam a ter um manejo mais saudável da própria saúde mental. É sair de uma defesa do diagnosticado, mas ir para uma promoção anti-diagnóstico, não contra o diagnóstico, mas para evitar que o diagnóstico chegue lá, né? Para evitar que ele se instale por ali. Né? Exato. Perfeito, porque é isso, assim, um fenômeno, né, que a gente está vivendo é a medicalização da sociedade. Que também é uma frente que a gente tem que estar combatendo, né? Que isso é uma maneira também de encerrar uma diversidade e afunilar uma ideia de normalidade. Certo. Uma normalidade produzida pelo Ocidente, né, de um homem branco, macho, racional, e afunila isso. Por isso que tudo que não é esse homem branco, macho, racional, né, o negro, a mulher, tudo vai ser abolido, né, vai ser caçado. Por isso que o manicômio começou com essa superestrutura de esconder pessoas indesejadas. É a história do Holocausto Brasileiro. Do Holocausto Brasileiro. Da Daniela Arbex. Que é um livro incrível, virou um documentário depois, né? Eu não sei se partiu do livro para o documentário, não foi isso? Foi, primeiro o livro, depois o documentário, mas teve até documentários antes sobre Barbacena. Ela fez realmente uma pesquisa incrível e uma denúncia. E que vale a pena, viu? Quem se interessa pelo tema, vale procurar o livro Holocausto Brasileiro, o documentário, que é sobre o trem de doido, né? Que era o trem que levava as pessoas, era um vagão de um trem onde eram depositadas pessoas que de alguma forma eram enjeitos sociais para ir para viver em Barbacena no manicômio. Exato. De Barbacena em condições para lá de precárias, né? Degradantes. E por isso era entendido como um holocausto, porque morriam feito moscas, né? Assim, morriam de uma forma horrível, zero dignidade, e que esse movimento ele perdurou muito tempo. Mudar isso é algo muito recente, né? A gente pensar que isso é algo, como sempre na nossa história, né? Assim, demoramos um pouquinho, né? Sim. Para mexer em coisas que são extremamente graves, né? Mas eu acabei que eu te cortei feião para lembrar da Daniela. Não, mas é nesse caminho mesmo, assim, porque é isso, né? Ela denunciou, nesse ponto da Daniela Arbex, né? Que ela fala do Holocausto Brasileiro, né? Que foi justamente esse período grande ali que também incluiu a época da ditadura, né? A loucura virou uma grande indústria, uma grande mercadoria, e como é algo subjetivo, né? Essa ideia de saúde mental, a questão do sofrimento psíquico, por qualquer argumento e relação de poder se colocava uma pessoa no manicômio e clausurava, né? Por exemplo? Não tem nem como ter
não tem como sai na prisão, né? Não tem um juiz, não tem um advogado, não tem, você coloca e fica no poder do psiquiatra, né? Mas alguns exemplos. Sim. Menina que engravidava na adolescência, um filho que se percebia homossexual, o filho do patrão, que a mulher do patrão não queria que ele fosse criado, a mãe do menino, a mãe do menino que tinha engravidado do patrão. Eram todos os tipos de situação que não cabiam ou que não eram... Cabe, né? Que não eram bem vistas dentro de uma sociedade hegemônica. Botava no trem. Exato. Pronto. Era melhor do que matar. Né? Porque matar gerava processo, gerava consequências. Jurídico, né? Não. Você alega uma loucura, cria uma loucura. E tem um lance que é muito bizarro da loucura, porque a loucura ela é convencional. Né? Ela muda, o conceito de loucura muda pela época. Então, cabe. Exatamente. Tem que se analisar, né, o espaço geográfico, o tempo histórico. A loucura muda. Tem um livro genial, que eu não vou saber os autores, mas o nome é A Louca e o Santo, o nome do livro. Porque são dois autores, um indiano e uma francesa. Porque justamente mostra que uma mulher diagnosticada com esquizofrenia na França e um homem diagnosticado com esquizofrenia na Índia tem um tratamento totalmente diferente. Ela foi internada num hospício na França e ele virou um xamã, ele virou um líder religioso na Índia. Então você vê que tem a ver com o espaço geográfico, a questão de gênero, né? Foi uma mulher, mulher é histérica, é a louca, e ele é um sábio, excêntrico, né? Mas a questão do Holocausto vem trazer uma questão muito importante, que não dá para humanizar o manicômio, não dá para humanizar os hospitais psiquiátricos. Quando se você coloca que realmente são espaços equiparados com o Holocausto, né, com campos de concentração, então a gente pega essa referência. Dá para humanizar um campo de concentração? Não dá, né? Vai colocar arte nas paredes, balãozinho, mas no fundo, né, vai morrer na câmara de gás? Não tem como, né? Não tem como. Então a gente tem que abolir mesmo o manicômio. Isso foi uma luta construída, né, desde ali de 87, ganhou muita força nesse processo de redemocratização do Brasil, onde tem um congresso de trabalhadores e trabalhadoras em saúde mental que fala por uma sociedade sem manicômios. Só que isso causa um espanto para as pessoas, né? Bom, mas sem manicômios, onde essas pessoas indesejadas, né, ou agora, né, diagnosticadas vão ficar? E aí a gente tem, né, todo um equipamento, todo um serviço substitutivo ao manicômio, né, de ordem comunitária. Então você tem esses espaços de convivência e cultura, os espaços de centro de atenção psicossocial, as unidades de acolhimento, as residências terapêuticas, os ambulatórios de rua. Então você tem os equipamentos substitutivos ao manicômio, porque o manicômio nunca produziu saúde e vida. É um lugar de extrema violência, não tem um relato científico, acadêmico, que diz sobre algum sucesso. De quem saiu melhor. De quem saiu melhor. E a gente tem uma nova faceta perigosíssima hoje que já tem, né, um tempo, que são as comunidades terapêuticas. Né, proselitistas. Exatamente. Né, que vem com uma moral cristã enorme, que não são comunidades, muito menos terapêuticas, que geralmente ficam isoladas, ficam em núcleos rurais, que trabalham em sistema de colônia, né, que são asilos colônia, ou seja, as pessoas ficam muito tempo dentro desses espaços, digo 9 meses, eles colocam isso, estabelecem como um mínimo, e num trabalho laboral, num trabalho escravo lá dentro, né? Então você tem todo um sistema de, falam de uma recuperação religiosa pelo trabalho, isso remete a todo um Brasil colônia, né? É um retrocesso enorme que a gente tem que estar muito atento, porque são espaços muito poderosos, né, de grupos muito poderosos, e que vêm com esse nome de comunidade terapêutica, como se para enganar mesmo, para confundir a população, no sentido que recupera as pessoas, que geram cuidado. E a gente tem diversos relatórios de muita violência, de muita tortura e desrespeito aos direitos humanos, à democracia, a um Estado laico. Né? Então a gente tem realmente, são espaços que precisam ser combatidos, que são as novas facetas do manicômio, que muitas vezes pega também, principalmente o tema das drogas, e coloca o moralismo
em cima disso, espalha como se fosse uma epidemia, né? As drogas, o crack está acabando com as famílias, sendo que diversas outras coisas estão acabando com a família. Tem tanta coisa, né, que acaba com a família e que o Exatamente. pessoal cala a boca, finge que não vê. Exato. E é perigoso mesmo, porque isso vem sustentado por muita grana, isso gera grana, né? E vai criando na sociedade um deslocamento de poder, de quem pode intervir, de quem pode fazer, de quem está outorgado, legitimado, autorizado a fazer isso, que daqui a pouco a gente vai ter de novo uma remanicomialização, né, em torno desses propósitos. E são propósitos muito tendenciosos. E o pior, que é disfarçado de melhores intenções. As melhores intenções, elas vão ganhando espaço, principalmente porque é cômodo para quem não quer colocar a mão dentro dessa história. Né? Em nome do cuidado, já se fizeram tantas atrocidades. E isso que é o perigo, né? Não, a gente está cuidando, né? Já tive várias experiências, não só as comunidades terapêuticas, como muitas clínicas particulares de reabilitação. Né? Também sou professor universitário, tive um projeto de extensão e na disciplina de psicopatologia, onde a gente visitava uma clínica, né? E foi uma clínica até no Santo Antônio Descoberto, e eu lembro que a gente foi trabalhar umas questões de oficinas culturais e assim, não deixaram nem entrar com violão, dizendo que a corda do violão poderia ser retirada e servir para a pessoa se enforcar. Né? Quando eu fiz estágio no São Vicente de Paula, não deixavam as mulheres usar calcinha, porque falavam que ela podia se enforcar também com o elástico da calcinha. E assim, elas menstruavam, elas tinham todo um cuidado feminino ali que não tinha atenção. Né? O banheiro era gelado porque achavam que eles poderiam usar o fio elétrico e também se matar. Então sempre era um medo, né? É a política do medo mesmo. E um medo estimulante, né? E um medo muito perigoso. Uma autoprofecia. Né? De tanto medo. De tanto medo e de tanta precariedade, a morte acaba sendo uma saída. Exato. Né? Perfeito. É isso, então é uma política, a luta de manicomial vem lutar contra um projeto de sociedade atual, né, bem neoliberal, dessa política de sociedade da inimizade, da indiferença, da disputa, né? Vídeos, reality shows, né, que assim, só resta um, os outros têm que ser excluídos. E essa lógica está na sociedade. Né? Todo projeto de vida coletivo, comunitário, está sendo morto, está sendo caçado. Né? Então a gente também luta por isso, por uma sociedade com um senso de coletivo, de criar uma rede afetiva, social, de cuidado. Né? Porque a gente tem a concepção de que toda saúde mental ela é coletiva. Porque o ser humano, ele se dá em relação. Eu posso até ter um trauma individual, né? Ter sofrido um abuso, ter tido um acidente de carro ou um luto muito forte de um familiar. Isso pode ser meu, mas isso vai reverberar na sociedade. Então todo sofrimento ele é da sociedade. E é também a própria sociedade que vai poder acolher essas questões individuais e te ajudar a dar um novo significado. Se o campo que te acolhe é um campo que ele estimula ainda mais uma patologização, ele provoca ainda mais sofrimento, esse trauminha vai virar um traumão. Exato. Né? Essa coisa que te disfunciona em um aspecto da vida vai te disfuncionar em tudo. Daqui a pouco você já não tem mais manejo de nada, você não vai ter a capacidade de se expandir, de desenvolver outras possibilidades, né? Engessa. Esses campos, o grande perigo dessas coisas é porque elas vão cristalizando, né? E elas não cristalizam só o mal. É tipo pedrinha de gelo, né? Ela começa num núcleo, mas ela vai se expandindo e ela vai cristalizando todo o entorno. E cria também uma cristalização de um entorno daquela pessoa, não só da própria pessoa, mas do entorno dela, né? Uma família patologizada, um agente identificado como agente
patologizado dentro de uma família, muitas vezes compromete a família inteira, né? Porque fica todo mundo tão apavorado diante daquilo e tão numa de isolar, de preservar, de cuidar, só que um cuidado errado, um cuidado torto, porque ninguém ensina como é que cuida. Exato. É isso, porque até falei em algum momento aqui sobre a questão, né, se um aluno ele é mais problemático, a escola, né, oferece, né, uma expulsão, ou pede, convida a se retirar, tal, também tem todo um fetiche ali, né, nos nomes, mas é isso, assim, a gente pode pegar esse aspecto, né, quando um aluno na sala de aula ele está mais agitado, tal, em vez da escola questionar o seu método, ou mudar a forma de ensinar, questiona a pessoa, individualiza o problema, e aí já dá uma Ritalina, já dá um diagnóstico e um medicamento para essa pessoa. Então, se a gente pegar isso de uma maneira ampliada, né, macro, a gente pode ver que toda a questão de saúde mental, ou de um tipo de comportamento, ela questiona e denuncia uma sociedade, né? Se a gente está com uma sociedade muito cansada ou deprimida, isso é um protesto, isso é uma denúncia de uma sociedade que está no excesso e na aceleração. Sim. Então, só que aí, para a gente não questionar a sociedade, a gente questiona esses indivíduos. Não, mas você tem que dar conta, você tem que acordar, e aí você realmente banaliza o diagnóstico, né? E aí você cria campanhas que não ajudam muito, ao meu ver. Você tem Janeiro Branco, Setembro Amarelo, que difundem, banalizam o diagnóstico, é uma falação, não é de fato um acolhimento. E aí você, com essas pessoas, você não vê uma questão de mudança de sociedade, e sim o problema está com o indivíduo. Sim. Vamos dar um medicamento para ele estar melhor. Tanto que eu fiz uma especialização em Jung falando sobre as substâncias químicas, né, o uso. E foi engraçado ver que historicamente, ali, principalmente ali na década de 60, até a década de 60, com a Guerra do Vietnã, a população, os jovens usavam muito as substâncias químicas, LSD, os cogumelos, maconha, para ir contra a sociedade. Era um protesto, era o paz e amor, já que a sociedade estava na guerra. Hoje em dia, nos relatos, a gente usa substâncias para ir de acordo com a sociedade, para acelerar, para dar conta da sociedade. A gente não está mais combatendo a sociedade, porque qualquer nível de frustração, a gente fica com sentimento de fracasso, de insuficiência, de vergonha, de culpa. E não acha que a sociedade é o problema, a gente acha que nós somos o problema. Veio para essa sociedade, a gente está nessa sociedade do desempenho, né, da performance, do aparentar, que a gente tem que dar conta, tá todo mundo fingindo que está dando conta. Né? E aí vem a sociedade do cansaço, da exaustão. Sim. E aí a gente toma um remédio para acordar, para produzir, para ter relações sexuais, relações sociais, para poder, né, dormir e acordar, e é isso, né? Vem esse excesso de medicação e diagnósticos que individualizam o problema, problemas que são da sociedade, são problemas da cultura, né, desse momento histórico. Então, todo diagnóstico vem como uma forma também de protesto e denúncia de uma sociedade. A gente tem que ser contra essa ideia de individualizar o sofrimento. O sofrimento, ele é coletivo. Sim. E junguianizando também um pouco o assunto, né? Essa mesma sociedade é uma sociedade que desestimula a imaginação, né? A capacidade que a gente tem de produzir cenários e de pensar possibilidades que vão para além do dito normal. A gente está falando de carnaval também, né? Carnaval é justamente uma época do ano em que nós, brasileiros principalmente, nós permitimos isso. Uma grande parte da sociedade brasileira permite se deixar imaginar, se deixar brincar, se deixar trocar de uma forma tal que não trocaria ao longo do ano inteiro, né? Pensar no carnaval também como uma forma
quase terapêutica, mas uma promoção de saúde mental, não só pelos dias do carnaval, mas pelo que o carnaval ensina para a gente, por aquilo que o carnaval pode nos favorecer. Assim como Jung, assim como Dona Nise da Silveira, chamavam a fazer isso, né? A brincar. Vamos fazer de conta. A gente não precisa embarcar naquilo e entender aquilo como uma realidade, mas entender que essa realidade paralela do mundo da fantasia, do mundo da imaginação, não só tem lugar, mas tem utilidade para o nosso cotidiano, né? Ensinar as pessoas a brincarem, ensinar as pessoas a imaginarem também acaba sendo uma colaboração que a gente pode dar, né? Sim, total. Porque a gente parte do princípio, muito bom você ter comentado isso, porque a gente parte do princípio de que todo ser vivo brinca. Né? Todo, assim, né? No campo, onde tem um ser vivo, há uma questão brincante. E o carnaval traz uma dimensão da brincadeira que também é para lidar com as nossas angústias e finitudes. Né? É para enganar a morte. Né? O Antônio Simas, historiador, fala que a gente não brinca o carnaval porque a vida é legal, é o contrário. Né? Por ela ser essa aberração, né? Essa náusea que a gente brinca. E isso quer dizer muita coisa, assim. Eu posso também pegar a ideia dos Ibejes, né, de Cosme e Damião, que foram crianças que enganaram a morte. Né? Se a gente pegar rapidinho, a morte chega numa aldeia, começa a dizimar todo mundo, matar e tal, e duas crianças com uma flauta ali começam a brincar, a tocar para a morte, ela fica encantada, começa a brincar, não consegue mais parar de dançar, ela para de matar as pessoas, né, e com aquele som da flauta ela fica totalmente mobilizada com aquela dança, com aquela brincadeira. Só um complemento nessa Sim. história. Eu tô tentando... Não, mas é um complemento interessante. É que eram duas crianças que eram muito parecidas e uma sempre se apresentava para a morte, enquanto a outra descansava. Olha aí. Então, enquanto uma estava lá tocando a sua flauta, dançando, brincando, e a morte não conseguia parar de dançar, a outra estava descansando. E aí elas faziam um revezamento sem que a morte percebesse. O que eu acho que tem uma sabedoria também muito grande, né? A gente tem que saber descansar para poder também enganar a morte, para poder lidar com essa finitude. Só um parênteses. Mas é exato, assim, porque eu não sabia desse lado da alegoria, né? Dessa até mitologia iorubá, mas que realmente, através dessa brincadeira, enganaram a morte. E a morte, né, combinaram que elas parariam de brincar ou tocar flauta se parasse de matar. Então, assim, a gente pegou muito isso, né? Primeiro, uma essência nossa, nós somos brincantes, né? Muitas vezes vem até uma percepção de que ser adulto é uma farsa, né? No fundo, a gente quer ser sempre brincante, né? E tem vários filmes, livros sobre esse ser brincante que nós somos. Então a gente colocou também o Bloco do Rivotril nesse campo. Vamos enganar a morte, vamos enganar esses diagnósticos, né? Vamos hackear isso, né? Através da brincadeira. E isso nos deixa mais vivo, pelo menos naquele instante, naquele momento. Que é para a gente cuidar das pedrinhas miudinhas, né? Não só de grandezas, justamente por isso. Porque a gente está vendo hoje que não tem muito espaço para o mistério, para o inusitado, né? Já está tudo, uma sociedade, tudo já pensado, tudo já realmente saturado de falação, né? Do tudo muito explicado, né? O que você quiser, tem um chat GPT, tem um Google, é uma sociedade realmente do instantâneo, do excesso, do infinito, da aceleração, né? Não tem fim as coisas. Então, se a gente quiser comer agora, né? Uma refeição que o rei da França comia, né? A gente bota no iFood, vem um pato pra gente, a gente come. Sim. Então tá tudo muito rápido mesmo e do excesso. E a gente então vem para tentar desacelerar isso. Realmente você trouxe uma questão que é muito importante também para o Bloco do Rivotril, que é o saber brincar, mas o saber descansar. Né? Porque justamente o descanso virou um pecado. Né? A preguiça virou um grande pecado no neoliberalismo. Assim. Até tem a expressão que usam
que eu não gosto, que é o ócio criativo. Deixa o ócio ser o ócio. Ele não precisa criar não nada. Precisa, então até no ócio você tem que ser criativo. Já tem uma promessa de criatividade. Né? Então é isso, assim, parece que enquanto você está dormindo, os outros estão produzindo, né? Todos esses nomes, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Não, quem cedo madruga vai ficar cansado também e exausto. Então essa ideia realmente de uma hipervigilância, de uma hiperprodução, uma hiperestimulação, está nos adoecendo. Mas isso é um projeto de sociedade. Produzir uma precariedade de vida, uma miséria de vida, deixa a gente cansado mesmo. Byung-Chul Han fala muito da sociedade do cansaço, né? Por que isso? Porque quando a gente está cansado, a gente não tem um contemplativo, não tem a reflexão, a crítica. A gente vai para o automatismo, para o imediatismo. Tem uma despossessão de si, a gente nem tem poder mais de escolha, a gente vai no automático. É todo mundo querendo ser diferente, sendo igual. E aí fica nisso, então a gente pensa muito na brincadeira, mas também na desaceleração da vida. Né? De como contemplar as coisas, de como estar inteiro nas coisas, saber escutar as coisas. Né? Dessas pedrinhas miudinhas mesmo, não, porque a gente sempre pensa muito na grandeza e esquece do cotidiano. Né? E de entender que assim, não é uma escolha. A nossa psique imagina. Né? Isso faz parte da nossa constituição psíquica. As coisas irrompem dentro da gente. Se de alguma forma eu consigo dar um encaminhamento para aquilo que brota dentro de mim, para aquilo que o eu olha e entende aquilo como estranho, como algo inusitado, porque este mesmo eu não pensou, mas o eu é pequenininho diante da imensidão da psique. Né? Então, é entender que se esse eu está mais bem acomodado, e o que acomoda o eu é a sociedade, é a cultura, né? é esse entorno que vai dar para a gente uma dimensão do que é aceito e do que é negado. Se esse eu está preparado para a imaginação, para essas coisas que brotam e que a gente não sabe o que são, de onde vem, se a gente olha para isso sem esse olhar de risco, ou sem esse olhar de uma criatividade que tem que virar produto, que tem que gerar resultado, que tem que trazer um ranqueamento social, né? Se a gente olha para isso só para brincar, só para conversar com essas imagens, né? Só para ver como elas falam, também não é para seguir tudo o que elas dizem, mas para ver o que elas dizem, para ver se o que elas dizem é pertinente com quem eu sou. A gente está completamente desaprendido a isso. Exato. Até a nossa geração, não sei exatamente qual a sua idade, mas assim, até a nossa geração a gente ainda era estimulado a brincar, a imaginar, a ler história, a contar história. Hoje em dia é tablet, né? Que a coisa já vem mais que pronta, ela vem meio que desviando conexões cerebrais para tirar de você a capacidade de imaginar, de fantasiar. Hoje as coisas elas estão muito imediatas. Só que a alma, eu não sei se a alma está acompanhando isso com a mesma velocidade, assim, ou se ela ainda tem as suas exigências, né? Sim. Porque eu vejo mesmo, assim, pegando... Sempre gosto de pegar assim, o que está acontecendo na sociedade e remeter como projetos né, maiores, assim. Falei muito do reality, mas a gente pode pensar também nessa sociedade do fast food, né? Que o advento do fast food ou dos smartphones, né, onde você tem tudo na palma da mão, também traz uma aceleração, tentam trazer uma resolução rápida para questões do subjetivo, né, da psique, da existência humana, né, da saúde mental. Então é isso, quando você tem uma angústia, você também quer resolver rápido, assim como você quer se alimentar rápido, passando no drive-thru e comendo e... Então a gente não está tendo tempo de elaborar a angústia, de refletir sobre os sentimentos, ou de sentir o sentimento, uma emoção, de aprofundar isso. De se acostumar com eles, né? Exato. Eles vão estar ali, eles não vão sumir. De incorporar, né? Como o Jung fala muito da sombra, de você entender que não é para combater a sombra, é para integrar a sombra, um processo totalmente de individuação, não de um individualismo. Então, eu vejo muito assim, né, como as pessoas estão negando a angústia, negando o sofrimento,
e tentando passar por cima e não elaborando isso, e vem um excesso realmente de medicação, de resoluções, de promessas rápidas. Por ser também psicólogo clínico, muitas vezes a pessoa me contata e pergunta quantas sessões eu consigo fazer no mínimo para resolver aquele problema. Então está muito uma sociedade muito resolutiva. E o problema, o que as pessoas não levam em consideração é que quem esteriliza tira tudo, né? Então, se eu tento esterilizar para banir o sofrimento, eu também vou esterilizar para poder banir, e vou acabar banindo as possibilidades de maravilhas, alegrias, contemplação, né? Se entra nesse basal, perde-se tudo. Queriam ficar só com o lado bom, né? Mas parece que ainda não descobriram a fórmula certa que deixa só do lado bom, né? Entra num quê de você se negar e de entender que a nossa complexidade como ser humano, ela é feita dos contrastes, né? Que o Jung também colocou isso de uma forma magistral, de integrar o que está em oposição. O que está em oposição é o que gera contraste, é o que faz de você quem você é. Se você vai tentando banir isso como uma forma de asepsia, como uma forma de tranquilidade, você vai ficando tranquilo demais, né? Total, eu vejo muito isso mesmo, porque é isso, perdeu esse poder, né? Contemplativo, que você colocou muito bem, ficou uma coisa asséptica, né? Higienista, assim, de resolver ou esconder essas angústias, essa forma de a gente integrar isso, escutar nossas dores, né? Parece que toda dor, todo sofrimento tem que ser negado, né? E isso é muito perigoso, né? Porque parece que é isso, uma ditadura da felicidade. Você vê isso nas publicidades, né? Cheia de cores e tal, né? Coca-Cola abra a felicidade, Pão de Açúcar lugar de gente feliz. Eu fico até imaginando alguém, né, comprando uma Coca-Cola dentro do Pão de Açúcar, comendo um McLanche feliz. Tudo é muito feliz, né? E não tem felicidade nisso. Felicidade não é... Você não se compra, né? Então eu vejo dessa aceleração, desse fast food das emoções. A gente querer resolver rápido, como se fosse um drive-thru. E aí vem uma supremacia de uma abordagem que vai resolver mais rápido, ou de uma técnica. Todo mundo está em busca de uma técnica que vai curar. Que a gente, além do que eu falei, que a gente tem desejos de manicômio, a gente também tem esses desejos salvacionistas. Não, eu vou ter uma abordagem que eu vou salvar a pessoa. É muito comum, trabalho também muito com pessoas em situação de rua, chegarem coletivos lá e falarem, não, eu sei que é melhor para vocês, eu vou salvar vocês. Sendo que a pessoa que tem que aprender com a rua que atravessa as nossas abordagens, né? Então, porque como eu falei, essa construção empírica nossa, do Ocidente, hegemônica, não contempla muitas vezes uma realidade latino-americana. Porque a América Latina não é Ocidente, ela é uma outra coisa, a gente pode até depois ver o que ela é, mas a construção de pensamento não contempla a nossa realidade. Né? Não alcança a profundidade de um cotidiano brasileiro, né? Marcado por desigualdade, miséria. E quando você faz a promessa de uma cura rápida, de que você vai salvar, tá tudo errado, né? Você está agravando o problema, você não está resolvendo o problema. Que também são os problemas da comunidade terapêutica, né? Que a gente vai curar ou vai disciplinar essa pessoa, vai tornar ela mais dócil, mais útil, e não vai, ela vai sair com muito mais trauma, muito mais revoltada. Eles fazem um sistema de porta giratória, de sair e voltar, porque como, né, é realmente uma questão de clientela, vamos transformar, não dá nenhum equipamento, nenhum repertório para essa pessoa viver a vida fora daquela comunidade. Vai fazer com que ela fique vulnerável até outra crise voltar, né? Então, eu vejo muito isso, assim, dos reality shows, né, dessa sociedade da inimizade, de um excluindo o outro, e só resta um, também esse fast food. Eu lembro muito na época que tinha muitos filmes e séries, né, Walking Dead, tal, coisas de zumbi. Sim. Eu falei, cara, se tá todo mundo vendo isso, é porque a gente tá se identificando com isso. Uma sociedade que tá seguindo só estímulos, não tá pensando, né? Não tem a produção de pensamento, de vontades, de desejos. A gente tá só seguindo
estímulos que impõem pra gente, que são zumbis. Sim. Porque a gente, né, um filme não vai fazer um sucesso do nada. Ele vai retratar o momento atual das nossas questões subjetivas, sim, ou de um inconsciente coletivo. Sim. Né? Então, a gente tem que ver que equipamentos, né, da cultura, da arte, está em voga para a gente ver que está falando da gente. E, lembrando, nossa tia em comum, tia Nise, lembrar que não adianta esse negócio de querer se curar demais, porque gente curada demais é gente chata. E olha, não sei para você, mas para mim a nossa conversa foi ótima. Eu adorei te receber, é um prazer te ouvir falar sobre esses temas, que são temas tão espinhosos muitas vezes dentro da sociedade, e de a gente conseguir trazer isso de uma forma não tão curada assim, né? Com um olhar atento, com um olhar respeitoso, sério, mas entendendo que essas coisas elas precisam ser normalizadas, né? Eu acho que talvez se a gente conseguir normalizar a dita loucura, a gente vai entender de fato quem são os loucos dessa história, né? Sim. Então agradeço o teu convite, a tua participação aqui. As portas estão sempre abertas. Se quiser falar sobre outras coisas que não seja o Rivotril, que seja, ou sobre o Rivotril também, mas sim, as portas estão sempre abertas aqui para os nossos papos. Eu que agradeço bastante, sim, João, né, o convite. Gostei muito, fiquei feliz ao recebê-lo. E ainda mais se tratando sobre um tema, né, de saúde mental, do carnaval, da luta antimanicomial, de como está, né, nossa existência, nosso lugar nesse mundo, ou de criar repertórios de existências, de acolhimentos, né, de proteção social, ainda mais com esse atravessamento do Jung, né, um vô aí que eu gosto muito, né, que também gerou nossa tia Nise. Muito obrigado. E eu agradeço também a sua presença. Agora já pode ir para o carnaval, se não foi ainda, vá agora para o carnaval. E se você escutar isso depois, provavelmente essa hora você deve estar na folia, mas se você nos encontrar aqui em outro momento, não se esqueça de espalhar para pessoas que possam gostar desse conteúdo, que possam se interessar por esse nosso papo. Curta, compartilhe, comentem para a gente saber o que vocês estão achando, o que vocês querem ouvir por aqui, pessoas que são interessantes e que podem ser sugestões de conversas, de novos papos. Agradeço muito a sua participação e até a próxima. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.